Bom, e hoje é um grande prazer. Temos aqui o professor Francisco Mauro Salzano, que vai falar para a gente sobre ciência, né, ciência e o dia a dia de todos nós. O professor Salzano é formado em História Natural e hoje ele é professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Bom, ele tem uma larga experiência em genética, ele é um dos maiores especialistas nessa área no Brasil, especialmente em genética humana e indígena também, né? Ele tem estudos sobre populações indígenas, mas a especialidade dele é genética humana, principalmente. Bom, ele tem uma longa carreira, isso aí ele formou em Ciências Naturais em 50, né? E tem trabalhado em Porto Alegre já há uns 40 anos, mais ou menos. Né? Bom, ele tem várias experiências no exterior, em Michigan, por exemplo, na década de 50, mas ele tem também atuação em várias, por exemplo, em associações internacionais. Por exemplo, na International Association of Human Biologists, ele foi secretário-geral, e foi vice-presidente da International Union of Anthropological and Ethnological Science, em duas, 78, 83 e 83 a 88. E foi vice-presidente da SPPC, né, em 77, 79, 93, 95. E também fez parte da Comissão de Peritos em Genética Humana da Organização Mundial de Saúde, de 64 até hoje, faz parte, inclusive. Né. Ele recebeu vários prêmios, né, entre eles a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 95, né, a medalha Jubileu de Prata da SBPC, em 73, a medalha CNPq, de 81, e da CAPES, os 50 anos da CAPES, em 2001. E também recebeu o Prêmio Almirante Álvaro Alberto, em 94, o Annual Award do Ibero-American Society of Human Genetics, em 97, o Prêmio Moinho Santista, em 2004, e, por último, o Prêmio Scopus, agora em 2006. Ou seja, ele tem uma larga experiência nisso, então é um grande prazer, uma honra tê-lo aqui para falar para a gente sobre ciência, ciência e o dia a dia de todos nós. Bom, então, já foi anunciado o tema, e aqui está o meu endereço, o e-mail também, para caso posteriormente alguém de vocês esteja interessado em um contato maior, é só escrever para lá. E a ideia que eu tive para essa apresentação se relaciona com esse problema, o problema de que, paralelamente ao desenvolvimento da ciência, tem havido, especialmente nos últimos anos, um movimento anti-ciência. E então nós vamos ver em que isso pode afetar o nosso dia a dia. Pode ir apresentando aqui. O primeiro ponto que eu quero salientar se relaciona com as visões do mundo, né? O que nós, as pessoas, imaginamos que seja o mundo e o que os nossos antepassados, os nossos antepassados tinham em mente a respeito. Então, há três tipos básicos de visões. A primeira é a visão mágica, a metafísica e a científica. Na visão mágica, que ocorreu logo no início da humanidade, o que existia era uma mentalidade pré-lógica e que não fazia distinção entre o mundo das volições, o querer, eu quero, e o mundo externo. E havia também a crença na possibilidade de influir em eventos.
Então, através de um determinado ritual, se não estivesse chovendo, podia-se conseguir que chovesse. Posteriormente, lá por volta do sétimo século antes de Cristo, já se procura explicar o mundo de uma maneira já mais racional e não de evidências reveladas ou empíricas, né, na base da observação simples. E, por último, né, metade do século XVII, surge a ciência, que é um conjunto de registros sistematizados que visam o conhecimento de uma parcela da realidade através do método científico. Então, pontos-chave: sistematização, parcela da realidade. O cientista, em geral, não está preocupado com a grande explicação do universo, mas com certos aspectos específicos dessa realidade. E como é que ele faz isso? Através do chamado método científico, que tem como princípio básico a relação causa-efeito. Então, se eu deixo cair isso aqui, posso estragar esse apontador aí e assim por diante. Então, tem que existir uma relação de causa e efeito para todos os fenômenos que a gente está observando. Três outros pontos a serem salientados é essa questão da ciência básica, ciência aplicada e técnica. Às vezes, confusão entre essas coisas. Ciência básica é um bem em si, de beleza intrínseca. Seu principal produto é o desenvolvimento da capacidade de pensamento independente e do espírito criador. O que é importante mesmo na ciência? É esse ponto. E não é à toa que em qualquer regime totalitário, o primeiro alvo dos ditadores são as universidades, porque é lá que existe o espírito independente e criador. Já a ciência aplicada, ela se direciona a um aspecto específico da realidade, buscando a solução de um problema de interesse da humanidade. Então, é uma coisa bem aplicada, restrita. E a técnica, então, é a criação de métodos que resolvam os problemas que foram identificados através dos enfoques anteriores. Vamos conversar agora um pouquinho sobre ciência e ética. O primeiro ponto a ser salientado é que a ciência em si não é nem boa nem má. O que existe são aplicações benéficas ou maléficas do conhecimento científico. Quanto às aplicações benéficas e éticas, eu escrevi o seguinte aqui: o mundo atualmente seria inconcebível sem ciência. Todos vocês aqui procurem imaginar-se em um ambiente no qual a busca por alimentação só dependeria de seu corpo, nenhum outro instrumento. A sobrevivência física de abrigos naturais. E onde houvesse ausência de proteção contra qualquer agente patogênico. Imaginaram? Então, como digo aqui, se já imaginaram, agradeçam a ciência por todos os benefícios que vocês estão recebendo. Por outro lado, pode haver aplicações não éticas da ciência. E, bom, eu coloquei 3 aqui. A primeira, a degradação e a poluição do meio ambiente, foi inclusive
o objeto da palestra anterior nessa série. Segundo, a uniformização cultural. Paralelamente a essa maravilha que é a internet em termos de democratização do conhecimento, nós temos com ela e com satélites e tudo mais, uma tendência a uma uniformização cultural que não é das mais interessantes, né? Antigamente, cada grupo, se vamos lá para trás, cada tribo tinha uma cultura própria que, eventualmente, começou a desaparecer através do contato com outros grupos, e esse contato global agora está fazendo isso. Quer dizer, no final, nós vamos chegar todos a um mundo que é um reflexo da nação, do grupo dominante na época. Mas o pior de tudo é a indústria bélica, na verdade. E olha aqui, calcula-se que o custo com a produção e aperfeiçoamento de armamentos em todo o mundo seja da ordem de $1,5 milhão por minuto. Não é por hora, não é por dia, não é por mês, é por minuto. Então, a inversão que se faz no mundo só para destruir outra pessoa, outros grupos, é uma coisa fora de qualquer imaginação. Vamos então agora dizer algumas coisinhas sobre a anticiência, esse movimento que eu falei que está em pleno desenvolvimento no momento. Então, paralelamente ao fantástico desenvolvimento da ciência, houve sempre movimentos anti-ciência. Isso não é novidade, sempre houve. Apesar que agora está sendo marcadamente mais agressivo, digamos. Que são movimentos de natureza ideológica e que se caracterizam pelo fanatismo e pela intolerância. Atualmente, uma das vanguardas da anticiência são as religiões fundamentalistas, que afirmam que toda a verdade foi revelada por Deus ou seus profetas. Como os textos religiosos refletem o conhecimento à época em que foram redigidos, muitos deles colidem com postulados científicos, criando conflito. Não se pode tomar literalmente como verdade absoluta que o mundo foi criado em 6 dias, 7 dias, não, 6 dias, depois ele descansou. Porque isso colide com tudo que a gente conhece em ciência. Pode fazer uma ilação de que isso seja um pensamento alegórico sobre o que teria acontecido, mas não tomar isso do ponto de vista estrito. E a outra fonte de anticiências são os conservacionistas extremos, para os quais o mundo ideal seria aquele sem a espécie humana, e, portanto, sem eles. Então, vamos ver o que mais acontece aí. E tem um último grupo. O último grupo são dos políticos ingênuos. Eles associam um desenvolvimento científico, uma ciência, com um sistema socioeconômico. O exemplo clássico aqui é o da associação da genética com o regime capitalista, que ocorreu na ex-União Soviética e que, sem dúvida, deve ter sido um dos fatores que determinaram o seu desaparecimento. Então, o Stalin decidiu que genética era uma ciência burguesa e que, portanto, todo geneticista, a genética estava em desenvolvimento fantástico na época deveriam ser
despedidos, os laboratórios fechados, alguns deles, alguns famosos foram exilados para a Sibéria, morreram lá. O Vavilov, que é um dos cientistas mais importantes, contribuiu de maneira fundamental para ao conceito de geografia, de filogeografia. Ele morreu na Sibéria, porque o Stalin decidiu que a genética era burguesa e, portanto, montaram um esquema pseudocientífico através de um agrônomo que era amigo dele, que dava ênfase à questão dos caracteres adquiridos e que levou a um desastre completo na agricultura soviética. E, então, apressou, não foi só esse fator, lógico, mas apressou o final desse regime. Vamos ver. Agora, então, 3 conceitos básicos, já que eu estou falando em genética. Vamos ver o que isso quer dizer. Primeiro, o que é a genética? É a ciência que trata da transmissão de características biológicas de uma geração a outra, bem como de sua variação. Então, os pontos-chave são esses dois: transmissão e variação. Então, eu me reproduzo, meu filho vai ter 50% dos seus fatores hereditários, seus genes, como se diz, e os outros 50% da minha esposa. Mas ele não vai ser igual a nós, lógico. E essa variação tanto pode ser devida à recombinação entre o material genético meu e o da minha esposa, como também devido a alterações genéticas que ocorrem à medida que o material genético vai se dividindo, né? A formação do meu filho, primeiro tem um ovinho pequenininho, só depois que cria um senhor como aquele lá, bem forte, grande e tal. Agora, a transmissão como é que ocorre? Através do chamado ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, todo mundo já conhece a sigla, o ácido ribonucleico, que é o RNA, e da proteína, que é o que nós temos aqui, carne, né? Proteína. Então é a chamada Santíssima Trindade, porque são 3 também, né? DNA, RNA e proteína. E da interação entre esses 3 agentes e da combinação da proteína com outras substâncias é que se forma todo o mundo orgânico. Então, essa maravilha está representada muito bem aqui nesse auditório. Pergunta: o mundo orgânico é estático? Não. O mundo orgânico evolui. Todos descendemos de um organismo ancestral formado entre 3,6 a 3,9 bilhões de anos atrás. Vejam como a ciência conseguiu chegar a avaliações sobre eventos que ocorreram há bilhões de anos atrás. Quais os mecanismos que regem, que influem nessa evolução? Basicamente são 2. É a mutação, que é a alteração que a gente tem falado do material genético, e a seleção natural, que determina quais as mutações que serão mantidas e quais as que serão eliminadas. Bom, está muito bem, esse é a genética, mas para que serve tudo isso? Do meu ponto de vista, principalmente para o esclarecimento de nossa natureza. Tem um quadro famoso de um pintor francês chamado
Gauguin, que dizia, no qual é uma pintura em Tahiti, era um francês que estava lá em Tahiti, na qual ele faz essas 3 perguntas. De onde viemos, o que somos e para onde vamos? Ele fez isso na maior miséria, com problemas de saúde muito graves, pouco tempo antes de morrer. Logo depois de pintar esse quadro maravilhoso, que está agora lá no Museu dos Estados Unidos, ele tentou suicídio, não conseguiu, mas pouco tempo depois morreu. Então, essas são questões básicas, né? A consciência de que a espécie humana é apenas uma de muitas outras, que é o postulado fundamental da evolução, e de que não somos o centro do universo, que também teve muita polêmica a respeito, serviu para destruir muitas vaidades e o obscurantismo religioso da Idade Média. Então, esse é o ponto-chave com relação a que a genética ou a ciência em si pode nos oferecer. Já áreas aplicadas, temos os 2 pontos básicos, que são o melhoramento genético vegetal e animal e a medicina humana e veterinária. Agora eu vou apresentar alguns casos dessa relação dialética ciência-anticiência, né? Relações de oposição que ocorrem em diferentes áreas. Uma se relaciona, então, com o conceito de evolução, que eu já falei, e com o criacionismo. Então, o conceito de evolução orgânica está tão estabelecido quanto pode ser qualquer conceito científico. Sua base foi elaborada há nada menos do que 1,5 séculos atrás. Então, 150 anos, através da obra seminal, obra muito importante, de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Posteriormente, a síntese dos princípios ali formulados e a genética proporcionou uma visão mais clara dos fenômenos considerados. Então, essa síntese ocorre na década de 30 a 50 do século passado e culmina com a chamada revolução molecular, que nós estamos testemunhando agora, né? 15, 20 anos atrás, a partir de 15, 20 anos atrás, que ratificou de maneira especial os conceitos darwinianos. Se há alguma coisa que a chamada revolução molecular, então a biologia molecular, mostrou de importante, é que nós fazemos parte da biosfera como um todo. E essa ideia, então, de que somos todos irmãos, a irmandade de todos os seres vivos, ela deixou de ser um conceito filosófico para ser uma verdade fria científica. E eu vou mostrar 1 ou 2 exemplos a respeito. Por outro lado, temos o criacionismo. O criacionismo é um movimento que prega uma aderência estrita ao texto bíblico, negando as avassaladoras evidências científicas relacionadas à evolução. E esse movimento sempre foi forte, por paradoxal que pareça, na nação líder da área científica, que são os Estados Unidos. Uma vertente do mesmo é chamado desígnio inteligente, de que o mundo seria demasiadamente perfeito para não ter sido criado por Deus. Não há nada que justifique essas 2 coisas. A questão da avaliação estrita dos textos religiosos não pode
ser considerada como válida, e essa ideia de que tudo é demasiadamente perfeito para não ter sido criado por Deus, bom, tem coisas perfeitas e tem coisas imperfeitas. Então, se a gente, o exemplo clássico dos religiosos, e foi usado na época, há 150 anos atrás, quando o Darwin apresentou o seu livro, é de que o olho, por exemplo, o olho humano tem uma constituição, uma estrutura maravilhosa, e tão perfeita que seria impossível não ter sido montada por alguém com inteligência. E, bom, esse alguém com inteligência, mas que não é inteligente, esse agente é a seleção natural. O que acontece é que a evolução ocorreu durante bilhões de anos. Então foram se acumulando pequenas modificações que então criaram estruturas mais ou menos adaptadas, né? O olho humano é uma maravilha, mas a nossa coluna vertebral não é tão maravilhosa assim, né? Em termos de evolução, tem que haver sempre uma espécie de compromisso. Então, no momento que a nossa espécie resolveu, em vez de 4 patas, se levantar, teve que haver uma série de mudanças anatômicas que até hoje fazem com que muita gente sofra, que são os chamados problemas da coluna vertebral. E um princípio ético que, em geral, não é considerado, e eu faço sempre questão de salientar, é esse aqui, que todos têm o direito a uma visão do mundo proporcionada pela ciência. Todos, independente de classe econômica, de gênero, né, masculino, feminino, independente de se mora no Brasil ou nos Estados Unidos, todos têm o direito a receber, inclusive, os benefícios da ciência. E esse princípio deve ser sempre implementado. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi esse evolucionismo, criacionismo. Outro exemplo é o caso da transgenia. Vamos ver. Como as técnicas da transgenia foram estabelecidas nos Estados Unidos da América, tornou-se ela automaticamente uma tecnologia capitalista. Veja como as coisas se repetem. Devendo, portanto, ser repudiada por extremistas de esquerda e conservacionistas ferozes. A esses juntaram-se elementos de companhias que não quiseram ou não puderam adaptar seus produtos às novas tecnologias ou que visualizaram perdas possíveis nas vendas de seus produtos, como os fabricantes de agrotóxicos. Vamos, então, examinar esse processo, o processo da transgenia, com atenção. Vamos ver até que ponto esses extremistas têm ou não têm razão. Primeiro ponto que eu quero deixar na cabeça de vocês. Somos todos transgênicos. Todo mundo que está aqui na plateia é transgênico. Por que eu digo isso? Bom, primeiro vamos ver o que é transgenia. É a transferência de material genético de uma espécie para outra. Agora, essa transmissão horizontal de material genético, do DNA, é um fenômeno natural que ocorre com frequência, auxiliado por agentes infectantes. Não só entre espécies afins, como entre espécies biologicamente muito diferentes. Aliás, isso foi a grande descoberta, né?
foi uma revolução na genética quando, digamos, 40 anos atrás, se confirmou essa passagem de material hereditário de uma espécie a outra. O menos se pudesse saber dessa história, teria se revirado no túmulo, porque ele montou toda a sua teoria, que foi a base da genética, na transmissão vertical, de pai para filho. Além dessa, existe essa transmissão horizontal. Bom, é por que eu digo que somos todos transgênicos? Para começar, todo o reino dos eucariotos, que é constituído por todas as formas vivas, com exceção das arqueobactérias e das bactérias propriamente ditas, que são as eubactérias, originou-se a partir de dois eventos caracterizáveis por termos muito execráveis: canibalismo e transgenia. Veja você, nós somos produto de um ato de canibalismo. Outra coisa curiosa, vejam aqui, essa história da classificação dos seres vivos, e que é também uma coisa relativamente recente. Se a gente considerar toda a biosfera, nós separamos em 3 grandes domínios. Um domínio são todo mundo, quase. 2 outros domínios são coisas minúsculas. São ou as arqueobactérias ou as bactérias propriamente ditas, que estão aos milhões aqui dentro do nosso corpo. E então, por que isso? Isso é um fenômeno que também só foi descoberto através do estudo da genética molecular, mostrando diferenças básicas no processo vital desses organismos. As arqueobactérias são assim denominadas, arqueo quer dizer antigo, porque provavelmente elas são os organismos mais antigos que se conhecem, em termos evolutivos. Isso é debatido ainda, mas elas só ocorrem lá naquelas fendas do fundo do oceano, com temperaturas altíssimas. E, bom, se coloco você numa temperatura de 1000 graus centígrados, aí derrete, né? Bactérias, não digo com 1000 graus, mas centenas de graus de temperatura, de elevação de temperatura, permanecem perfeitas. Então, e o proto-eucarioto, quer dizer, que deu origem a todos nós, teria surgido numa quimera, que é uma eubactéria que teria engolfado uma arqueobactéria, a qual teria originado o nosso núcleo celular. Se verifica que esses organismos têm similaridades muito maiores com o que ocorre no núcleo das nossas células do que o que ocorre nas outras bactérias. Por outro lado, quase todos os eucariotos, inclusive a espécie humana, apresentam no seu citoplasma, né, que é o material da célula, que constitui todo o nosso tecido, uma organela, um órgão pequeno que chama mitocôndria, que é produto também de uma simbiose, né, uma coexistência bem-sucedida com um procarioto. Todos nós temos dentro das nossas células DNA de um procarioto, de um organismo submicroscópico que entrou lá naquela época e veio ficando e está conosco até agora. Na verdade, não podemos viver sem ela.
Veja o seguinte agora. Calcula-se que apenas um mililitro de água oceânica contenha 10 milhões de vírus. E que eventos de transdução, isso é, a transferência de DNA de uma célula para outra por um vírus, que é a transgenia, ocorram com uma taxa de 20 trilhões por segundo. Não é por minuto, como o negócio dos armamentos, é por segundo. Quer dizer, há uma zona interna de troca de DNA na água oceânica fantástica. E é lógico que essa transferência horizontal, né, entre nós não é assim. Ela é especialmente comum em bactérias e organismos submicroscópicos. Mas ela ocorre. E a pergunta que se pode fazer é o seguinte: tá, isso é bactéria e tal, água oceânica. Eu quero saber a espécie humana mesmo. Então vamos fazer a resposta à seguinte pergunta. Qual é o conteúdo de elementos transponíveis, então, que se deslocaram através da transferência horizontal, essa história de passar de uma espécie para outra, nos genomas de diferentes organismos eucariotos? Vamos ver. Isso aí foi estabelecido em época relativamente recente, através dessa possibilidade fantástica que foi a possibilidade de sequenciar, isso é, de estabelecer tintim por tintim o DNA de todo um organismo. São chamados o sequenciamento, né, de todo o genoma. Então, nós sabemos hoje todo o genoma humano, como ele está distribuído, cada unidade de uma com relação à outra. E isso é verdadeiro para uma série grande já de outros organismos. Então, a partir disso, nós podemos fazer comparações muito mais seguras do que era possível antigamente, em que nós podíamos estudar só uma porção do material genético, mas não todo o material genético. E aí vocês têm 5 espécies cujo genoma, conjunto do material genético, foi totalmente sequenciado. Saccharomyces cerevisiae, que é o levedo de cerveja, né? Muito importante para nós, não só pela cerveja, como por nossa de cada dia, que também é fruto da levedura. A Arabidopsis thaliana, que é um arbusto que também tem servido de modelo para os estudos vegetais. Caenorhabditis elegans, que é um verme também muito estudado. A Drosophila melanogaster, que era a rainha dos estudos genéticos no início, depois da redescoberta das leis de Mendel. Eu trabalhei, praticamente todos os genetistas da velha guarda trabalharam com Drosophila. E o Homo sapiens. E aqui vocês têm o número de bases em percentagem de elementos transponíveis, né, aqueles que passam de uma espécie para outra, e o número aproximado de famílias dessas estruturas. Isso é, quanto do genoma do levedo de cerveja vem de outra espécie que não o levedo de cerveja? Resposta: 3%. Quantas famílias gênicas a gente pode, né, conjuntos mais ou menos semelhantes, a gente pode localizar dentro desses 3% do genoma do Saccharomyces? 5.
Bom, vamos pular direto para o Sapiens. Qual é a percentagem de elementos transponíveis que tem no nosso genoma? 44%. Quer dizer, quase a metade do nosso material genético veio de outra espécie. Por isso que eu digo que somos todos transgênicos. E a variedade desse material é fantástica, né? Só comparar 166 com 5. Portanto, esse ponto tem que ser sempre levado em consideração. Por outro lado, como essa controvérsia da transgenia, ela é particularmente aguda com relação às plantas economicamente úteis, né? Então a soja, sem dúvida, é o pivô maior da questão. A gente pode considerar alguma coisa sobre esses aspectos do processo tecnológico. Primeiro ponto, antes do desenvolvimento da agricultura, eram necessários 2.500 hectares para alimentar uma pessoa. Por quê? Porque aqueles nossos antepassados, eles tinham que sair atrás da caça, ou pegar material, né, das plantas silvestres, através de um longo caminho, e essa fonte de alimentação tem que ser automaticamente sempre renovada, independentemente da destruição que eles faziam. Então, tem que ser uma área muito grande. Atualmente, com alta tecnologia, 250 hectares, portanto, só 10% dos 2.500, produzem alimentos suficientes para 3.600 pessoas. Então, há um aumento de eficiência só em 10% daquilo de 3.600%. Então, isso é uma das coisas que eu falei para vocês, que vocês devem agradecer à ciência e, mais especificamente, à tecnologia. Agora, basicamente, tudo isso se desenvolveu na base dos processos de melhoramento genético tradicional, ortodoxo, no qual, então, se procurava criar determinadas linhagens de certo alimento, ou no caso de animais era a mesma coisa, e depois intercruzá-los entre si e, eventualmente, obter uma variedade melhor, né? Tanto do ponto de vista de maior produção como de melhor qualidade. E essa técnica continua. Pode também fazer a passagem de material genético de espécies próximas, já foi feito durante muito tempo, para plantas economicamente úteis. Agora, há uma diferença básica entre a transgenia com essas técnicas de melhoramento genético. Qual é? Produção de nova variabilidade. As mudanças ocorridas durante a domesticação, né, domesticação de plantas e de animais, geralmente envolveram a perda de funções, enquanto as mutações introduzidas pela transgenia relacionam-se a ganhos de função. Né? História da domesticação. Experimente colocar um gato de vocês no meio do mato e deixá-los por conta própria viverem por si. Pode ou não sobreviver, mas é duro. Ou um de vocês sofrer um acidente e ficarem lá numa ilha deserta sem nenhum das vantagens da civilização. Pode sobreviver, mas não vai ser muito fácil.
porque a domesticação envolveu perda de certas qualidades fundamentais. Uma das experiências interessantes que eu tive anos atrás foi acompanhando uma tribo indígena que há pouco tempo tinha sido entrado em contato com os não indígenas numa caçada. Então, eles são capazes de ouvir ruídos e de seguir trilhas e sentirem o cheiro que, para mim, outras pessoas que estavam junto, que não eram indígenas, era totalmente impossível de avaliar, porque eles se desenvolveram aquela capacidade para a sobrevivência, né? Seleção natural. Outra vantagem é a do conhecimento do gene que está sendo introduzido. No melhoramento clássico, regiões genéticas inteiras são introduzidas na linhagem experimental. Então, aquilo pode, junto com muita coisa boa, pode vir muita coisa ruim. Ao contrário, na transgenia, a gente pega um gene, coloca lá para a melhoria de uma característica específica. Agora, antes de vir para cá, eu estava conversando com o pessoal aí do Departamento de Genética e Evolução aqui de São Carlos. Eles estão estudando um gene que vai possibilitar a possível defesa dos canaviais aqui de São Paulo contra uma praga que se originou há pouco tempo, que a partir lá de Piracicaba espalhou por toda a região. Então, eles estão montando um sistema de funcionamento genético da cana para, através de outro material, material que não é da cana, de uma outra espécie vegetal, para servir como acelerador do processo de destruição dessa praga. Então, só para mostrar um exemplo prático. E o outro, que eu li há poucos dias, antes de vir para cá, é de que lá nos Estados Unidos eles conseguiram introduzir na galinha, através da transgenia, anticorpos ante um câncer específico, ante um crescimento cancerígeno específico. E não só isso, direcionar então esse anticorpo para a clara do ovo da galinha. Então, não digo que isso vai sair agora, mas uma aplicação potencial disso é que uma pessoa que está com câncer, ao invés de submeter a esse terrível tratamento quimioterápico ou radioterápico que quase mata a pessoa, come uma clara de ovo e tal, e estamos conversados. Transgenia. Existe outro ponto também que eu queria salientar, que é o da clonagem. Né? Ciência anticiência. O que é clonagem? Clonagem é o processo através do qual, a partir de uma única célula, forma-se uma linhagem celular ou um organismo, né? Uma sequência. É um processo de reprodução assexuada. O nosso processo é sexual, né? Precisa de um parceiro para se reproduzir. No caso da clonagem, não. Vários organismos têm esse tipo de reprodução assexuada. O termo, apesar de usado no laboratório há décadas,
ganhou notoriedade com a clonagem da ovelha Dolly, a partir de uma célula não sexual de outra ovelha, em 1997. Então, estamos comemorando os 10 anos da clonagem da Dolly. E, logo depois, criou-se uma imensa celeuma a partir dessa técnica. Vamos examinar alguma coisa sobre isso. Primeiro ponto, especialmente quanto aos aspectos éticos. O primeiro ponto é que nós, os humanos em geral, com exceções, que sem dúvida estão aqui na plateia, reagem negativamente a qualquer tipo de novidade. Os exemplos clássicos são vacinação e bebê de proveta. Até hoje ainda existe gente que é contra a vacinação. Apesar de ter sido demonstrado ad nauseam que vacinação é importante para uma série de prevenção de uma série de doenças. E a segunda, os bebês de proveta, que quando quando surgiu o primeiro bebê desse tipo, né, de reprodução assistida, em 1940, por aí, na década de 40, houve aquela gritaria, não pode, tal. Atualmente, milhares de crianças nascem por esse método, porque nós temos imbuídos em nós essa ideia da importância da reprodução. Lógico, é uma coisa que se alguém não tem esse instinto, o instinto da reprodução, ele não se reproduz e todos os genes dele caputos. Bom, então, existem milhares de... A percentagem de casais estéreis, né, em qualquer sociedade é da ordem de 5 a 10%. 5 em cada 100 casais, 5 a 10 em 100 casais, não têm compatibilidade para a reprodução. Então, é um número apreciável, né? E eles ficam enlouquecidos, eles querem filhos. E aí, então, surgiu toda essa técnica de reprodução assistida. Bom, a reação à clonagem, nós vamos ver clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Então, a clonagem reprodutiva é outro exemplo. A clonagem reprodutiva é o caso da Dolly. Por quê? Por que a reação? Por que essa reação não é racional? Devido ao fato de que deve existir por aí, circulando pelo Brasil, nada menos do que 800 mil clones. 800 mil clones estão por aí. Por que eu digo isso? Como a frequência de nascimento de gêmeos monozigóticos em nosso país é de cerca de 5 por mil, e temos uma população de 160 milhões de pessoas, é só fazer as contas. O gêmeo monozigótico, um dos gêmeos monozigóticos é aqueles gêmeos idênticos. Todo mundo deve conhecer alguém, por aí. Um deles se formou por reprodução assexuada. Por que eu digo isso? Porque uma célula ovo, juntou o espermatozoide com o óvulo, formou uma célula só, normalmente daria um organismo só. Por razões diversas, esse zigoto ou ovo, ele se divide em 2 e dá 2 indivíduos, ou 3, ou 4, ou 5. Bom, esse produto dessa divisão, da separação embrionária no início do desenvolvimento é um clone. Porque a partir de uma célula só se formou um indivíduo igual a outro.
O ponto mais importante é a questão do transplante nuclear, que é a questão da clonagem terapêutica, que é... O que é o transplante nuclear? É se retirar uma célula de um embrião, depois cultivar, retirar o núcleo e colocar outro núcleo que não o daquela célula, por razões diversas, por exemplo, terapêuticas. Há muita discussão. Por quê? Porque, devido à questão da noção dos direitos de pessoa, que você tem dois pontos importantes aqui. Um é vida, ou vida humana. O outro é pessoa, ou pessoa humana. São coisas distintas. Então, o zigoto tem vida. Potencialmente vai ser um indivíduo. Mas, da mesma maneira, um óvulo tem vida. Potencialmente, ele pode dar um indivíduo desde que seja fecundado. O espermatozoide tem vida. Se ele fecundar um óvulo, vai dar um organismo. No entanto, o que dá de jogar fora espermatozoide por aí não tem no mapa, especialmente nessa época em que houve essa separação da reprodução com o sexo. Então, essa doutrina da Igreja Católica, de que o direito da pessoa se iniciar na fecundação, é muito questionável. Primeiro, ela não foi adotada pela mesma sempre. Na verdade, na época de maior terrorismo religioso, na Idade Média, Santo Agostinho, que foi um dos principais teóricos da Igreja, ele escreveu que o direito à vida principiava ao nascimento. Então, já com um indivíduo totalmente montado e capaz de uma vida, pelo menos, semi-independente. E a proibição desse desenvolvimento, né, através da técnica, para indivíduos já plenamente dotados desses direitos, pode ser considerado antiético. Então, para montar um esquema de um princípio abstrato, de que aquele embrião, por exemplo, os embriões todos que estão lá depositados nos congeladores das clínicas de fertilidade, porque não foram usados. Aquilo é uma pessoa e, com isso, impedir que eventuais técnicas que utilizem esses embriões, que de todo jeito vão ser jogados fora, para o tratamento de pessoas com problemas, às vezes graves, como degenerações nervosas, é antiético, não tem dúvida. Mas a gente pode imaginar, lógico, clonagem reprodutiva, tá? Ninguém pode imaginar que, daqui a alguns tempos, a clonagem reprodutiva vai ser o método de escolha para todo mundo ter filho. Lógico que não. Começa que é muito melhor, mais gostoso o método natural. Mas segundo que a clonagem é um método complicadíssimo. Tem que jogar um núcleo numa célula embrionária, dar choque térmico para que o organismo comece a se desenvolver, tudo que vocês conhecem com relação à Dolly. Então, é óbvio que isso não vai acontecer. Agora, existem situações que a gente pode imaginar que sejam éticas para essa
técnica, a utilização dessa técnica. Por exemplo, casais inférteis, já falei sobre eles. Devido a problema biológico em um dos parceiros. Bom, se a gente pudesse clonar de uma célula de um deles para dar um clone, que seria um filho deles, que era equivalente a um irmão gêmeo do pai e da mãe, e depois pegar uma outra célula e criar outro indivíduo com a célula da mãe, que seria uma irmã gêmea dela, ótimo, porque, inclusive, resolve um problema sério que esses casais têm da questão do doador anônimo, no caso de infertilidade da mulher. Né? Geralmente esse é o caso, né? Mas então o marido não pode fecundar a esposa. Então eles partem para uma doação anônima. E aí o doador anônimo fornece o sêmen, que fecunda o óvulo da mulher, e eles têm um filho que é só metade, geneticamente, só metade geneticamente dela. Né? Não tem nada a ver com o pai. E aí, vai passando tempo, a criança chega lá na adolescência e quer saber quem é o pai. E aí? Aí começam as complicações. Né? Então aí já começaram a resolver esse problema. Impedimento da transmissão de uma doença hereditária que afete apenas um dos cônjuges, a mesma coisa. Né? Substituição de um filho ou uma filha que está à morte ou agonizante. Pode montar um gêmeo dele, não vai ser igual, pode. Ajuda uma criança com doença grave através da formação de um doador compatível. Então, isso aí tudo está mais ou menos no terreno, mais ou menos não está bem no terreno da ficção científica, mas para mostrar que existem, apesar da proibição, quase tanto a legislação internacional como de diversos países, inclusive do Brasil, proíbe a clonagem reprodutiva. Mas tem aspectos éticos que poderiam ser utilizados. Já no transplante nuclear, a coisa é muito mais óbvia. O autotransplante, através da clonagem, abriria perspectivas fantásticas para a medicina reparativa. Isso é, eu bebo demais. Meu fígado reclama, começa a se deteriorar. Mas eu guardei, eu não, meus pais guardaram a placenta dela, da minha mãe, na qual tem uma série uma grande quantidade, não grande, mas uma boa quantidade de células-tronco. São células que podem potencialmente se transformar em qualquer tecido celular. Então, aquele material que estava lá congelado por 40 anos, ele é reativado, diferencia, se estabelece um processo de diferenciação de células hepáticas, e essas células hepáticas são minhas, porque a placenta, o cordão umbilical, está falando, desculpa. O material do cordão umbilical, que é meu, é diferenciado em células hepáticas e eu recebo um transplante hepático das minhas próprias células com nenhum problema de questão de rejeição. E essa história que eu já falei do aproveitamento de embriões que vão ser jogados fora mesmo. Pronto, então conclusão.
conclusão está aí. Os movimentos anti-ciência são perniciosos, baseando-se na ignorância das pessoas que vivem nos ambientes onde são veiculados. Portanto, eles devem ser vigorosamente combatidos com uma campanha em prol da ciência e da educação científica. Só assim será possível alcançar a meta socialmente justa do máximo de felicidade para o maior número possível de pessoas. É isso, obrigado. Perguntas ou comentários? Bom, eu acho que é interessante jogar um pouco de sal nas coisas para que haja uma discussão, né? Então, as coisas parecem assim muito simples. Na verdade, não são. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dessa clonagem reprodutiva, né? Então, biologicamente, os pais são incompatíveis. Então, eu posso supor que haja uma razão biológica para que eles não sejam, que a evolução natural, então, confeccionou esses personagens, porque pode ser que o filho delas, clonado dessa maneira, não seja uma pessoa com as capacidades que ele devia ter. Outro exemplo, tem esse problema da cana, que o senhor mostrou, que é uma coisa fantástica, né? No entanto, as pessoas falam sim, mas isso é uma consequência de uma monocultura desvairada, e a gente faz um erro e tenta consertar com outro, né? É claro que a técnica não pode ser penalizado pela monocultura que eles fizeram, mas uma coisa leva a outra, então cria uma situação em que às vezes é difícil separar as coisas. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Em qualquer situação tem que se levar não em conta não princípios abstratos, mas a situação em si. Então, a aplicação de qualquer técnica, de qualquer processo, tem custo e benefício. Então, para cada uma dessas coisas, tem que cuidadosamente pesar as duas. Quer dizer, então, a monocultura não é desejável. Por outro lado, se a gente não produz alimento em grande quantidade, nós não podemos alimentar essa população que está aumentando de maneira explosiva. Então, tem que balancear a coisa. Não digo, então, não há panaceia. A ciência não fornece uma panaceia geral. Tem que estabelecer um custo-benefício. Bom, o custo-benefício mais... um negócio mais óbvio de coisa que é prejudicial, mas que ninguém vai abandonar nunca, é o automóvel. O automóvel está matando gente todos os dias. Daqui a pouco, aqui em São Carlos, talvez morra alguém hoje. E são milhares de pessoas que morrem todos os dias. No entanto, ninguém quer deixar de usar o automóvel por causa disso. Por quê? Porque o benefício que o automóvel traz suplanta o eventual custo. E isso é verdade para qualquer coisa. Então, transgenia também é a mesma coisa. Quer dizer, tem que ter um órgão técnico que existe no Brasil agora, mas que está sendo sabotado, para examinar caso a caso se tal cultura é realmente inofensiva para a saúde, se ela vai fornecer benefícios com relação à qualidade dos alimentos e assim por diante. Tá? Então, esse é o ponto que eu acho que tem que ser deixado bem claro. Eu agradeço a sua manifestação. Pareceu uma dúvida quando o senhor estava falando sobre clonagem, porque assim, o senhor citou o exemplo do fígado, né? Então eu tenho algum problema no fígado, aí tem a célula tronco embrionária guardada, vai e faço outro fígado, que o DNA é igualzinho ao meu, compatível.
E quem garante que esse fígado, por ter o DNA igualzinho o meu, também não vai ter problema, porque no DNA vai ter instrução para fazer um fígado mal feito. Essa é uma das dúvidas. A outra não sei quanto que o senhor entende de computação, mas quando fala assim de DNA, de pegar pedaço do DNA de um ser vivo e pôr em outro, e lembrando que o DNA tem 4 bases nitrogenadas, tem 4 combinações, e que isso tem as instruções para formar as proteínas, para formar um corpo humano, assim, isso me lembra a programação em baixo nível. Eu vejo cada base nitrogenada como 2 bits, pegando um pouco assim o vocabulário criacionista, seria como um assembly de Deus, uma linguagem de baixo nível que Deus fez e não deu código-fonte, ou foi convergido naturalmente. E assim, viajando um pouco, assim, pensando um pouco em ficção científica, o senhor acha que um dia pode existir um compilador de DNA, que algum maluco entrar com código-fonte de como vai ser as funções biológicas no ser vivo, aí o compilador organiza a fitinha de DNA, põe dentro de uma célula e pode ser o ser vivo mais maluco que eu quiser. E outro, assim, só para encerrar uma observação, eu particularmente, eu não gosto muito da ideia de reprodução assistida para quem não pode ter filho. Eu acho que tem muita criança sobrando e abandonada em orfanato. Eu particularmente, não quero ofender ninguém, mas eu acho que é um capricho, eu quero ter um com metade do meu DNA. Eu acho que eles deveriam adotar. Quero saber o que você acha disso também. Vamos começar pelo fim, que é mais simples. Realmente, essa é uma solução simplíssima. Só que acontece que os casais não querem. Ponto. E talvez uma questão de imprinting, né, de impressão genômica mesmo. Quer dizer, está impresso no material genético da espécie que nós devemos reproduzir nosso material, não o material do vizinho. Tá? Bom, segundo, a questão da diferenciação de células. Está perfeitamente correto. Quer dizer, essa terapia gênica e a terapia celular estão apenas no seu início. Transgenia também, quer dizer, não quer dizer que é uma técnica simples e nem que não tenha problemas. Tá? Então, o processo de diferenciação celular é um negócio fantástico. No momento, é o foco de estudo do um grande número de cientistas. Então, não quero dizer, eu apresentei apenas como uma possibilidade, mas é uma possibilidade real. E, no momento, está ativamente em curso no país um programa de terapia celular com relação, por exemplo, às doenças cardíacas, de introdução de células-tronco do próprio indivíduo no coração lesado. Então, é um problema que está sob investigação e não é simples. Agora, o computador de DNA já existe. Já existe o computador de DNA, é uma maravilha, quer dizer, ainda não está, lógico, montado de uma maneira estrita. Mas existem várias versões, né? Uma das mais importantes que seria a de desenvolver terapia anti-câncer. E por que é uma possibilidade fantástica? Porque o DNA tem uma memória, a capacidade de memória do DNA não tem rivalidade com qualquer sistema atual da eletrônica. Então, no momento que se puder montar uma coisa dessa, não digo que não precisa montar também um organismo completo. Porque quando o senhor fala assim em engenharia em transgênico, pegar pedaço assim, ver qual base do DNA faz tal coisa, isso quem faz computação aqui deve imaginar, é escovar bit. É o que vocês estão fazendo, é escovação de bit no vocabulário nosso aqui. Mas é isso que se fala mesmo. Isso aí não tem dúvida nenhuma, que a gente pode pegar um pedaço de DNA, transferir para o outro, saber exatamente o que ele faz, aí isso já está
estabelecido há muito tempo. Eu quero voltar ao tema fundamental da palestra, a ciência, anticiência, lembrando que a semana passada saiu um noticiado nos jornais brasileiros que o Papa tinha uma publicação na qual ele reafirmava a teoria da evolução, mas era crítico com relação a que a ciência pudesse explicar a teoria evolutiva. Então, basicamente, eu até às vezes descubro uma componente de anticiência nos próprios cientistas no seguinte sentido. Embora eu, como cientista por ofício, tenha desconfiança com relação a essas colocações das religiões, a Igreja Católica em particular, cuja história anticientífica nós conhecemos muito bem, a tese do Papa não deixa de ser interessante no seguinte sentido. É um fato experimentar a teoria da evolução. Por exemplo, você estuda uma proteína, uma enzima, como por exemplo a hemoglobina, e acompanha a evolução da sequência de aminoácidos desde organismos mais antigos até os mais modernos, e acompanha-se perfeitamente a evolução genética dessa enzima. O que se questiona muitas vezes é o mecanismo pelo qual os seres evoluíram. A ciência, as religiões postulam Deus como força diretriz para o acontecer desse desenvolvimento, e a ciência atual postula a sobrevivência do mais apto. Isso é questionado severamente por muitos cientistas, entre eles, por exemplo, o famoso Fred Hoyle, que foi astrônomo, físico relativista e um dos intelectos mais importantes do século XX, que ele dizia o seguinte: é impossível você conceber que o número de mutações medido em ordens de bilhões para chegar ao olho humano passe pela sequência de evolução mais apta. Até o olho estar funcionando, a acumulação de mutações é absolutamente inútil. E por essa razão estaria faltando o mecanismo científico que o Papa indiretamente levanta na sua teoria. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse ponto. Bem, em primeiro lugar, o ponto nevrálgico da ciência é que nós não temos verdades absolutas. A gente vai procurar sempre estabelecer. Então, a teoria da evolução, como formulada pelo Darwin, é uma coisa. A teoria da evolução, como nós consideramos hoje, bem diferente. O princípio básico permanece o mesmo, mas é diferente. Por quê? Porque a ciência também evolui. Por outro lado, não há uma incompatibilidade absoluta entre religião e ciência. São campos, vamos dizer, até certo ponto, paralelos. Um dos evolucionistas bastante importantes que nós tivemos na década de 50 do século passado foi o padre Teilhard de Chardin, jesuíta, que trabalhava também em arqueologia, que montou toda uma nova versão da evolução baseada em Deus. Então, em si, o conceito ele não é incompatível. O fato de um personagem da mais alta categoria de uma igreja se manifestar sobre uma questão científica já é um pouco discutível. Tá? Sim. O comentário meu é o seguinte: eu para nada estou defendendo as teorias teocráticas e postulando Deus no sistema. Isso. Simplesmente estou criticando a posição dos cientistas que dizem que entendem a evolução. A evolução é um fato experimental, não tem discussão. Mas a explicação de como a evolução acontece, desde o meu ponto de vista de muitos cientistas, eu não sou ninguém para opinar fortemente sobre o tema, é que ainda não está clara. Porque a hipótese da sobrevivência do mais apto é uma hipótese muito fraca desde o ponto de vista científico e certamente insostenível. Esse é o único comentário. Para nada endosso as teorias teocráticas. Isso. Certo. Bom,
Eu concordo com você, apenas discordando um ponto básico, que é que se a sobrevivência do mais apto ele é insustentável, não. Na verdade... Levantou essa teoria na ilha Galápagos Isso. a curto prazo. Ele, por exemplo, observava que aves que comiam em lagoas rasas tinham o bico mais curto e mais chato, mas essas explicações em escalas de tempo infinitamente curtas comparadas com a escala da evolução biológica que se mede em bilhões de anos. Então, a crítica de Fred Hoyle, por exemplo, Não, eu conheço. é impossível Extrapolar. Certo, a partir dessa premissa da sobrevivência do mais apto para chegar à evolução atual. Que alguma coisa falta. Não precisamos postular Deus, mas falta explicação científica desde o ponto de vista dos cientistas. Eu volto a insistir que nós não nos consideramos os donos da verdade. Nenhum cientista se considera. Nós consideramos que o que parece ser verdadeiro no momento, hoje, né, é de que a teoria da seleção natural é uma teoria perfeitamente explicável, perfeitamente explica a quase totalidade dos fatos científicos, da evolução. Não quer dizer que ela seja única. Essa questão da aleatoriedade das mutações, quer dizer, que a mutação seja ao acaso, que é uma das também críticas, que inclusive do Euler fez, ela já está por terra há razoável tempo. Né? Ela foi concebida, essa hipótese, na década de 30, 50 do século passado. Atualmente sabe que não é bem assim de que a mutação se dá ao acaso. Ela só ocorre em determinadas condições, só em determinados trechos do DNA e assim por diante. Então, não é ao acaso. As mutações não ocorrem ao acaso, ponto. Não quer dizer também que não existam outros fatores evolutivos, além da seleção natural, que devem ser levados em conta. Mas se as mutações não ocorrem ao acaso, ocorrem com que lei científica estabelecida? Não, isso não é lei, isso aí é fato provado. Provado como? São centenas de experimentos que mostram que a variação dentro de um segmento de DNA não codificado, vou começar a falar as coisas. Não, tem os ímpios, eu sei essa teoria. Não codificadas, elas são muito mais frequentes do que as que ocorrem no material codificador. Segundo, que no material codificador, não é em qualquer lugar que pode haver mutação. Em algum lugar é proibido. Se tem uma mutação que evita a formação da coluna vertebral no embrião, ela é proibida, não pode ocorrer. Então, eu volto a salientar que nós não estamos dizendo que a teoria da seleção está totalmente resolvida. Cada dia surgem fatos novos. A questão da transferência horizontal é um fato que ninguém imaginava 50 anos atrás. E esses fatos têm que ser considerados e cientificamente avaliados. Esse é o ponto básico. Professor, eu tenho primeiro uma pergunta técnica. Num dos slides o senhor diz sobre a semelhança genética, então eu gostaria de saber, levantou essa pergunta na minha cabeça, sobre o que significa a afirmação de que duas espécies distintas, o ser humano e o chimpanzé, por exemplo, são quase 100% idênticos. O que significa dizer isso do ponto de vista genético? O segundo ponto é um comentário que é sobre quando o senhor coloca o uso ideológico ou atribuição de uma ideologia à ciência por Joseph Stalin
no caso da genética, dizendo que era uma ciência burguesa, eu quero dizer que também, em geral, esse uso ideológico permeia também nos campos de direita. Por exemplo, quando um capitalista justifica que o capitalismo é inerente ao ser humano, dado que o princípio da seleção natural prega a sobrevivência do mais apto. Então, o capitalismo segue essa mesma lógica do ponto de vista social. E o terceiro ponto eu gostaria de saber qual é a contribuição que dão os meios de comunicação quando eles, por exemplo, fazem a propaganda de um shampoo como sendo bons para os cabelos, porque eles contêm DNA vegetal, ou quando a gasolina contém o DNA da Shell, ou quando você diz que é cientificamente provado que tal fato ocorre, logo é uma verdade absoluta. E quando a gente está dentro da ciência, a gente sabe que não há teses que são irrefutáveis, né? Então, eu gostaria de saber como esse tipo de abordagem da ciência contribui positiva ou negativamente para uma imagem social do que é a ciência, como que a população que está fora do jogo enxerga a partir dessas. O senhor pode comentar isso? Obrigado. Bom, primeiro, a questão dos gêmeos monozigóticos. Tu diz que eles não são totalmente... Não, a questão o que significa dizer que duas espécies são... significa dizer o ser humano e o chimpanzé são 95% idênticos. O que significa? O que está por trás dessa afirmação geneticamente? Porque eu não sei. Né, eu gostaria que o senhor... O que isso significa? Tá certo. Pois é, né? Então, esses são estudos que se desenvolveram com o sequenciamento completo do genoma humano e sequenciamento completo do chimpanzé. O que a gente verificou? Não é 95, 99. 99% de similaridade entre o DNA humano e do chimpanzé. No entanto, não tem nenhum chimpanzé na audiência, né? E eu não vou confundir ninguém na audiência com um chimpanzé. Então, existem mais coisas do que a simples similaridade genética na sequência, porque a sequência é uma coisa, é a estrutura, depois tem o funcionamento, e aí é que entram os problemas, né? Se o funcionamento da nossa biologia é muito mais complexo do que de uma drosófila, por exemplo. E então, isso tem que ser levado em conta. Com relação, então, aos chimpanzés, existe uma série de estudos agora que estão se direcionando para a ação gênica, quer dizer, em que o tecido, inclusive o tecido nervoso, nosso difere deles, para dar um chimpanzé e não dar um humano ou vice-versa. Então, a similaridade genética nesse nível indica muita coisa, mas não é só isso. Tá? Agora, a segunda pergunta que eu entendi é que essa questão da sobrevivência do mais apto é uma coisa capitalista. A questão de uma atribuição de uma ideologia a um conhecimento científico, ela é comum, independente do ponto de vista de quem o atribui. Se a pessoa tem um ponto de vista de esquerda ou de direita, ela sempre procura usufruir de conceitos científicos para justificar essa postura. Então, o cara que defende o capitalismo, ele vai falar, não, mas é sobrevivência do mais apto. Né? E ele usa isso, eu já ouvi várias vezes. Né? E o Stalin, burramente, não, isso é uma ciência burguesa, eu não aceito que isso se faça aqui, né, no país proletário. Então, tem a questão da atribuição de uma ideologia à ciência, que é um problema, porque a ciência eu imagino que nós não façamos ciência pensando em atribuir uma ideologia, mas sim em compreender a natureza, permeia diversos pensamentos de acordo com o interesse daquele que quer usufruir e justificar o seu pensamento com a ciência. Esse foi um comentário. A questão da justificação ideológica a partir da ciência. Tem muito disso, né? E
maioria das vezes é injustificado. Com relação especificamente à sobrevivência do mais apto, né, logo depois que o Darwin formulou a teoria, o Herbert Spencer, que foi um dos principais seguidores e divulgadores da teoria darwiniana, ele postulou um darwinismo social, que estava bem dentro do contexto da ideologia da época vitoriana, na Inglaterra, né? Lógico, então os pobres são pobres porque eles são mais fracos mesmo biologicamente. Então essa ideia do relacionamento de classe social com biologia tem sido, não só com classe social, mas outras coisas, etnia, né? É um tema recorrente. Praticamente impossível a gente conseguir eliminar isso. Só através da educação razoável, precisa e tal, é que nós vamos indicar que, em geral, não é bem assim como os ideólogos estão postulando. Agora também, para cada coisa tem que ser examinado caso a caso. No caso, nessa questão do darwinismo social, não há dúvida. O ponto-chave é que a seleção natural, ela também implica em cooperação. Toda uma área de estudos da evolução envolvendo cooperação e não luta existe. Então, e essa relação entre pobre e fraco biologicamente, né, foi demonstrado há muito tempo que não é válido, como não é válido todo esse tipo de racismo, essas coisas, esse determinismo biológico, né? Eu gostaria de saber, quanto à questão da clonagem reprodutiva, considerando que você vai usar uma célula somática ou não, mas que essa célula ela pode sofrer mutações no seu DNA, ou também em outras coisas que acontecem, como o encurtamento dos telômeros e tal. Se isso, na clonagem, que seria como uma reprodução assexual, na clonagem reprodutiva de um indivíduo, porque pode acontecer que ocorram mutações boas ou ruins. Isso. Que essas mutações que seriam selecionadas pela reprodução sexual, não tem o problema assim, de você passar e ocorrer alguma mutação que ocorreu nessa célula que você usou, passar para o próximo, para o indivíduo que você clonou, para o clonado, no caso. Isso. Justamente, esse é um ponto-chave, né? Que a célula somática, o núcleo somático que vai ser introduzido no embrião, na célula embrionária, ele já tem uma história, né? E esse ponto é chave. Na verdade, até pouco tempo se imaginava que o processo fosse reversível, quer dizer, o núcleo que deu origem, que se diferenciou em célula cardíaca, acabou. Ele não se desdiferencia. Né? Com o surgimento do experimento da Dolly, se verificou que não, que pode haver desdiferenciação, desde que montado um sistema apropriado de estimulação in vitro. Mas uma das questões que já foram bem estabelecidas é que a Dolly morreu antes do tempo. Por quê? Porque a potencialidade do núcleo somático que deu origem a ela era menor do que, em termos de sobrevivência, do que um núcleo de uma célula embrionária comum. Então,
tudo isso tem que ser levado em conta. Animal transgênico também não é assim, também, né? Pode haver toda uma indústria de camundongos transgênicos agora para fins de estudos biomédicos, e sabe que esses transgênicos não têm problemas, alguns deles, dependendo do material que for introduzido, etc., têm problemas secundários, digamos, não relacionados à célula em si, mas as consequências que advêm da mesma. Eu gostaria de saber como é que se descobriu que 44% do genoma humano era transgênico, ou se encontrou uma linhagem bem basal, assim, do Homo sapiens, ou, não sei, se comparou o genoma humano com outras espécies e se encontrou trechos coincidentes, não sei. Essa é uma ótima pergunta, porque por que ele não sabia disso antes, né? Porque não era capaz de identificar esse material. O material que é transponível, né, o agente transponível, ele tem uma constituição genética determinada. Nas extremidades, por exemplo, são bem características. Se ele pode se reproduzir dentro do organismo ou não, é diferente a estrutura. Então, tem uma estrutura genética que caracteriza perfeitamente com relação ao resto do genoma. Tá? Uma pergunta. Em relação, por exemplo, ao último que diz lá na conclusão, você acha que todos os movimentos anti-ciência deveriam ser combatidos diretamente? Mas eu acho que muitas coisas que provê a genética são realmente legais, que poderiam trazer muitos benefícios ao homem. Mas se você deixa a ciência sozinha fazendo tudo ela, sem ter questionamentos e coisas, o ser humano é apaixonável com mais coisas e poderia fazer coisas ruins também nesse apaixonamento pela ciência. Então, eu acho que deveria que haver um diálogo entre os movimentos ciência e anti-ciência para que algo assim não aconteça, para que exista um questionamento das coisas e uma discussão acerca delas também. Isso. Lógico, é isso mesmo. Quer dizer, não, eu não estou dizendo que toda ciência, que qualquer religião seja prejudicial. O que é perigoso é que ideias religiosas tentem influir no desenvolvimento científico. É como eu disse, na questão do evolucionismo, é perfeitamente compatível a ideia de Deus com a ideia do evolucionismo. O fato de que, então, existam esses fundamentalistas não quer dizer que isso deva ser estendido a todos os fiéis, digamos. Acho que o ponto fundamental, que talvez tu tenha salientado também, é que há uma necessidade de uma certa coexistência, né? A ciência não pode se arvorar a tentar resolver questões religiosas, nem a religião pode se arvorar, e que há aplicações não éticas e, portanto, imorais da ciência, não há dúvida. Então, o ponto nevrálgico que eu quero deixar claro aqui é que ética é uma coisa, e moral é outra, e religião é outra. São coisas bem distintas. E então, você tem que considerar todas essas coisas no seu conjunto e evitar fazer
evitar entrar na seara alheia, digamos. Né? Ninguém pode provar a existência de Deus, por exemplo. É uma questão que é incompatível com a ciência. Como é que eu vou provar que existe Deus? Não posso. Então, da mesma maneira, certas crenças religiosas que eventualmente se choquem com a ciência, elas devem ser examinadas cuidadosamente, inclusive pelos religiosos, para verificar se ela tem razão de ser ou não. Eu queria perguntar como é que está o cenário político atual no Brasil, com todos esses problemas de regulamentação, e a gente sabe mais ou menos que o atual governo prima pela inércia de não resolver nada, e eventualmente o que a população poderia fazer e se há um cenário mais ou menos promissor no sentido de regulamentar isso de uma maneira objetiva. Sobre a regulamentação de clonagem, pesquisa genética, assim por diante. Tá. Né? Okay. Células-tronco. Como é que está o cenário político, como eu ouvi? Se é promissor ou se anda para trás, pilado? Realmente, bom, o que não falta no Brasil é legislação. Então, se legisla sobre qualquer coisa. Então, existem milhares de leis, milhões até, eu acho, desde a criação do país aí. E o problema todo é que a maioria das leis não são cumpridas. Então, é a história também da impunidade, que estava até discutindo hoje de tarde. Mas, então, com relação aos transgênicos, há essa comissão, a CNTBio, Comissão Nacional de Tecnologia, sim, que é composta por cientistas, mas também por ativistas. E aí é que está o problema. Então, a legislação, até pouco tempo, exigia que a liberação do produto transgênico pela CTN-Bio, Comissão Técnica de Biossegurança, seria necessário ter 2/3 de aprovação, de votação aprovando. E isso não pegava, porque é impossível, tinha muito mais do que 1/3 de ativistas lá. Isso agora foi levantado, pode-se resolver por maioria simples, mas a última sessão foi muito tumultuada por esses ativistas e realmente eles não sabem exatamente o que vai acontecer. Mas a legislação agora está razoavelmente bem montada com relação aos transgênicos, com relação às células-tronco também, embora haja então a proibição da clonagem reprodutiva, foi aberta a possibilidade de terapia com células-tronco, pelo menos adultas. E é isso que está sendo, então, um programa já bastante de inversão de dinheiro do país. Mas, em geral, eu acho que a nossa legislação ela não foge muito à dos outros países. Né? E quanto aos aspectos éticos, a gente pode estar perfeitamente tranquilo. Qualquer instituição, a Federal de São Carlos deve ter um comitê de ética aqui, tem a Comissão Nacional para Exame de Pesquisa em Seres Humanos, está tudo de acordo com as normas internacionais. São duas perguntas rápidas. A primeira é que países estão mais avançados nesses desenvolvimentos de clonagem? E a segunda pergunta é se o senhor professa alguma religião. A segunda é? Se o senhor professa alguma religião, se o senhor segue alguma... Ah, sim, senhor. Não, vou começar então pela confissão aqui.
Não, sou ateu, materialista, não acredito em nada que não seja a matéria. Agora, a segunda questão do país mais desenvolvido. Bom, Estados Unidos, ele produz mais de 50% da produção mundial esse ano. Qualquer área, né, não tem dúvida nenhuma. Em alguns pontos específicos pode acontecer que algum país esteja na frente, mas é muito raro. Lá o pessoal da Coreia, né, fez toda aquela história, né, mas na verdade continua o centro continua sendo os Estados Unidos, Europa. Nós aqui estamos numa semi-periferia, digamos, mas a ciência brasileira está aumentando em termos de contribuição à ciência mundial. Está havendo um aumento, um crescimento muito maior do que a média mundial. Então, nós estamos melhorando. Vamos, eu sei que tem mais perguntas ainda, mas a gente está avançando na hora, então, aqueles que quiserem fazer, pode fazer pergunta, se for curta, depois para ele, ou então via e-mail. Mas nós gostaríamos de agradecer ao professor Francisco Salzano por essa palestra. Muito obrigado.